Boa noite, irmãos. Toda vez que eu venho aqui agora na frente, eu lembro da Sheila, porque a Sheila, toda vez que ela vem aqui, ela fala, é com muito temor e tremor, né? E realmente isso não é diferente. A gente fica sempre pensando e pensando. E eu confesso para os irmãos que ontem à noite eu não consegui ainda escrever o sermão. Eu orei e a gente estava deitado, o Gemerson estava estudando da faculdade, eu estava tentando e eu falei para ele, eu não consigo escrever. E eu orei, e falei, Senhor, fala comigo, porque a gente não pode subir ao altar e pegar de repente um sermão que eu já tinha pronto, trazer e pregar, né? Tem que ser algo que o Senhor fale conosco de verdade. E hoje, quando eu de manhã, antes de vir para a EBD, eu comecei a rascunhar alguma coisa, e quando chegamos depois do almoço, o Senhor clareou aquilo que Ele queria dizer, né? Porque às vezes a gente pensa em fazer uma coisa muito, né? E Deus quer uma coisa tão simples para a gente falar. E o tema de missões, a gente não vai fugir do tema de missões, é Jesus Cristo, só Jesus Cristo salva. Vamos lá? Só Jesus Cristo salva. A divisa é muito conhecida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14,6. E de tão simples e de tão conhecido fica difícil preparar um sermão. Porque qualquer coisa que você fale, todo mundo já sabe. Porque é um versículo tão simples, uma verdade tão simples de ser dita que a gente já conhece, a gente já ouviu tantas vezes, que acaba ficando difícil, né? E o que eu vou falar sobre isso de novo? Mas aí eu entendi que não era falar algo novo, era falar novamente aquilo que a gente fala sempre. Só Jesus Cristo salva. E o texto que a gente vai usar, a princípio, é exatamente esse da divisa. João 14,6. Que diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui, Jesus estava conversando com os seus discípulos, explicando para eles alguns detalhes do que ainda ia acontecer, explicando para eles porque eles estavam começando a ficar nervosos. Para onde o Senhor vai? Como é que vai ser? A gente vai para onde? Eles estavam preocupados em como seria sem Jesus ali fisicamente perto deles. E a gente fica assim às vezes, né? Preocupado porque a gente sabe quem é Jesus, mas como a gente não pode pegar Jesus, aí a gente começa a ficar preocupado com algumas situações. Como eu falei, o tema é tão simples, mas eu fiquei pensando, nós sabemos que só Jesus Cristo salva. Nós sabemos disso, mas por que então tem gente que não quer essa salvação? Pessoas que vêm para a igreja, e quando eu digo pessoas que vêm para a igreja, eu não estou dizendo só de visitante. Eu estou dizendo de pessoas que estão há muito tempo na igreja também. Nós frequentamos a igreja, mas nós não queremos o compromisso com o Senhor. Nós não queremos essa salvação que nos liberta, e a gente vai entender isso aqui. Salvar é o mesmo que libertar, resgatar. Então, se alguém precisa ser salvo, é porque está em perigo. É porque está aprisionado em alguma coisa, certo? Eu não preciso ser salva se eu estou confortável num lugar que não me traz risco. Se eu preciso de salvação, é porque eu estou em algum lugar ou em alguma situação que me traz risco e eu preciso de socorro. E aí a gente repete mais uma vez, só Jesus Cristo salva. Mas salva de quê? E aí que está. É reconhecer que precisamos da salvação que só Jesus Cristo pode dar. Essa salvação é necessária para todos nós. Quando eu estava vendo o vídeo aqui, eu fiquei vendo o pessoal da Cristolândia, né? E a gente às vezes fala muito, porque esses homens que estavam no vício e tiveram suas famílias destruídas, eles precisam de salvação. Mas e nós? Que estamos lindos na nossa casa confortável, sem nenhum vício aparente, assim, que chame a atenção, a gente não precisa da salvação? Precisamos da salvação, porque estamos aprisionados também, quando ainda não fomos salvos por Jesus, estamos aprisionados pelo pecado. Romanos 3:23, diz assim pra gente, todos os versículos bem
vocês já estão acostumados a ouvir. Eu vou começar a ler do 21, diz assim, Romanos 3, 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer que pecamos e que estamos sim aprisionados e em perigo por causa do pecado. Precisamos reconhecer isso na nossa vida. Eu sou pecadora e eu estou aprisionada pelo pecado, então eu preciso da salvação em Jesus Cristo. E Ele pode me salvar. E é interessante que quando a gente lê os versículos anteriores, a gente entende que as pessoas achavam que não precisava dessa salvação em Jesus Cristo. Já eram seguidores da palavra, entendiam o texto, eram entendedores das leis, cumpriam as leis, então não precisavam dessa salvação. Esse Cristo que está vindo e que está pregando não é para gente. A gente conhece as leis. E quantas vezes nós não somos assim? Quantas pessoas não foram criadas no Evangelho, cresceram junto, cresceram na igreja, na escola dominical, cresceram participando das atividades da igreja, já conhecem as leis. Você pergunta quais são os mandamentos, ele te responde. Ele sabe sobre o plano de salvação. Então aquilo que está sendo pregado aqui no altar sobre salvação não é para mim. Eu já sei tudo. E por isso nós precisamos reconhecer que o pecado nos aprisiona. E que porque somos prisioneiros do pecado, precisamos então da salvação que só Jesus Cristo pode nos dar. Precisamos reconhecer então a nossa condição. Muitas vezes nós vemos pessoas que entram na igreja precisando de ajuda. Ajuda emocional, ajuda física, ajuda material. E o pastor pode ajudar, os diáconos podem ajudar, as irmãs do MCM, os homens, enfim. Tem uma equipe grande aqui que socorre muita gente. Essa ajuda a igreja pode dar. Mas a salvação, só Jesus Cristo pode te dar. Não adianta você ser grato ao pastor porque ele te ajudou numa situação difícil e você começa a frequentar a igreja, você começa a contribuir financeiramente com a igreja, porque a gente precisa ajudar, a igreja quer comprar o terreno, então deixa eu ajudar, agora eu posso. Mas e a salvação em Cristo Jesus? Não é o pastor que te dá. Nós não podemos comprar a salvação. A gente não barganha isso com Jesus. Não tem como vender, não tem como negociar isso. É reconhecer e pedir ao Senhor. Você não precisa dar um centavo para a igreja para ser salvo. Você nem precisa estar aqui todos os dias para ser salvo. É você e Deus. Porque também não adianta você dar o maior dízimo da igreja, dar oferta de tudo que você recebe, estar em todas as atividades e não reconhecer que precisa da salvação de Jesus. A colaboração, a ajuda, isso é um processo que vem naturalmente, pela gratidão que você tem. Eu sou grato porque Jesus me salvou, então eu vou cooperar para que outras pessoas também reconheçam e tenham acesso a essa salvação. É por isso que fazemos missões. Porque um dia alguém se preocupou com a minha vida e pregou para mim. Alguém me fez entender que eu precisava dessa salvação. E eu era muito pequena, muito criança, quando eu entendi que eu precisava dessa salvação. E quantas vezes a gente recebe, mas a gente não quer dar. A gente não quer dar o nosso tempo, a gente não quer ajudar e a gente não quer levar essa palavra de salvação que nós recebemos um dia. Para que eu pudesse reconhecer que eu precisava ser salva, alguém teve que falar comigo. Então nós começamos a querer transmitir isso porque eu sou grata porque alguém falou comigo. Então deixa eu mandar essa notícia boa para outra pessoa também. É por isso que a gente faz missões. Para que a gente possa possibilitar que outras pessoas também reconheçam que precisam da salvação em Cristo. Que precisam ser libertas do pecado, porque é Ele quem nos aprisiona. E aí nós sabemos, nós lemos no versículo que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí eu queria que você lesse Mateus 7, 13 e 14.
diz assim: a porta é estreita e a porta larga. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Jesus Cristo é o caminho. E aí, quando a gente pensa nesse caminho, o caminho nos leva a algum lugar. Então, quando eu reconheço que preciso ser salvo por Jesus, então eu vou em busca dessa salvação. E onde que eu vou? No caminho que é o próprio Jesus. É caminhando junto com Ele. A gente segue por uma estrada que a gente não conhece, mas que a gente tem certeza que vai fazer a gente chegar num bom lugar. A gente não sabe o que vem pela frente, mas a gente sabe que tem alguém nos guiando, nos pegando pela mão e que não vai deixar nada de ruim acontecer com a gente. É muito comum a gente ouvir pessoas dizendo que no caminhar com Jesus é só flores, tudo maravilha. Olha, quando você se converter, nada mais de ruim vai acontecer com você. Você vai ganhar mais dinheiro, você não fica mais doente. A gente não ouve coisas desse tipo por aí? E aí depois, quando a pessoa fica doente, cadê Jesus? Quando a pessoa não fica rica, cadê Jesus que não me deixou rico? Quando a pessoa começa a enfrentar problemas na sua família, ué, e onde está Jesus? Por outro lado, a gente ouve pessoas também dizendo que o caminho com Jesus é só desgraça. Olha, mas é tanta coisa ruim que acontece, mas fica tranquilo, porque o caminho com Jesus é apertado. Então, ó, acontece muita luta, é muita tribulação. Irmãos, de fato, não é fácil, mas não é para ninguém. O que faz a diferença quando a gente caminha com Jesus, sabendo que Ele é o nosso Salvador e que a gente pode ir com Ele sem saber qual é o caminho, é que a gente vai passar sim pelas dificuldades, mas não vai ser só sofrimento não. Porque o Senhor vai estar conosco nos dando a mão. E se eu sei que Ele está ali comigo me dando a mão, eu não preciso temer. Eu não preciso ficar apavorada. Esse caminho não é só de flores, mas na hora do espinho o Senhor vai me pegar no colo e vai me fazer pular. Esse caminho não é largo, colorido o tempo todo, tem momentos difíceis, mas tem na vida de todo mundo, irmãos. O que faz a diferença na vida daquele que é salvo por Jesus é que ele vai passar pelas dificuldades. Tem uma música que diz que a gente passa pela prova dando glória a Deus, não é? E é isso mesmo. A gente vai passar pela prova dando glória a Deus. Hoje pela manhã eu dei aula para os juniores e o tema era seja grato em todas as coisas. E a gente estava conversando sobre isso, que às vezes uma coisa ruim acontece com a gente, mas a gente tem que aprender alguma coisa daquela coisa ruim. Alguma coisa de bom a gente tem que tirar dali. Sabe por quê? Porque o Senhor está conosco e Ele não permite que a gente passe por situações que a gente não seja capaz de suportar ao lado dEle. Porque Ele é quem está nos sustentando. A gente não vai sozinho. O caminho realmente não é só de flores, mas a gente não vai sozinho. Diferente do caminho largo que leva para a perdição, que pode parecer lindo num determinado momento. Sabe quando a gente começa aquela estrada linda e de repente o negócio vai ficando esburacado, cheio de terra, quando a gente vai para o interior é assim, né? Começa lindo, arvorezinhas floridas, de repente é tanto buraco, o carro já quase não passa, você não sabe como é que é. É assim. Com Jesus não. Com Jesus Ele está do teu lado. Você pode fechar os olhos e ir em frente. Porque Ele vai te guiar. Ele não vai deixar você atolar na lama. Ele não vai deixar você se furar nos espinhos. Ele vai cuidar de você, ainda que você ache que aquela situação seja horrorosa. Ele está ali te dizendo, a gente vai passar junto porque você precisa passar por isso. Às vezes a gente, criança pequena, a gente às vezes precisa deixar pisar na areia, né? Tem que ganhar anticorpos, não é assim? Ele precisa brincar no chão, ele precisa de determinadas coisas. A gente não pode proteger o tempo todo, porque senão ele não está preparado para o que vem depois. Eu lembro que quando o Gabriel foi para a creche, com 1 aninho e pouco, gente, mas o Gabriel ficava tanto resfriado, toda hora era resfriado. Por quê? Não tinha anticorpos ainda.
Ele precisava passar por aquilo ali, ter muito contato com muita gente. E às vezes acontece isso com a gente. O Senhor permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida, porque Ele está nos preparando para algo maior, para que a gente esteja forte numa situação mais complicada ainda. E Ele não nos desampara, Ele cuida. Você pode com Jesus até pegar um resfriado, mas Ele está ali com remédio, Ele é a própria cura. Então a gente não precisa temer. E aí a gente pode pensar que como assim a gente não precisa temer? Coisas muito ruins acontecem com a gente. Deus nunca perde o controle. Deus sempre sabe de todas as coisas. E é Ele, o próprio caminho, que vai nos levar à salvação. Então eu reconheci que eu preciso da salvação. Eu reconheci que eu preciso sair daquilo que me aprisiona, que é o pecado. Então agora eu vou no caminho que é o Senhor. Direto para o céu. Eu vou nesse caminho junto com Ele. Mas, além de ser o caminho, o Senhor também é a verdade. João 8, de 30 a 34, diz assim: Falando ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e reconhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhes, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como tu dizes, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, queridos, mais uma vez o texto mostra pra gente que não é porque a gente conhece a lei, mas eu sou filha do fulano que está na igreja há 1000 anos. Mas eu já fiz isso e aquilo na igreja. Todos nós necessitamos da salvação em Cristo. E aí aqui ele diz, olha, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no primeiro texto que a gente leu, a gente viu que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade. Então Jesus é a verdade. Então eu vou conhecer ao próprio Jesus, e a verdade dele é quem vai me libertar. E aí quando a gente pensa nessa verdade, irmãos, em um mundo em que as verdades estão tão distorcidas, como saber qual é a verdade? Hoje, as coisas que você achava que era verdade, daqui a pouco não é mais. Alguém te conta um fato e você acredita, daqui a pouco vem outro e desmente aquilo, e você fica, e qual é a verdade? Só que com Jesus a gente não precisa ter medo, porque Ele é a verdade. Ele não só nos conta a verdade, Ele é a própria verdade. A gente pode crer no Senhor tranquilamente. A gente às vezes fica pensando, nossos jovens quando começam a estudar, a gente fica meio apreensivo, porque quando chega na faculdade vem tanta informação em cima deles, mas todos nós, jovens, adolescentes e adultos, podemos ser confrontados. Alguém pode te perguntar, tá, mas quem te garante que isso que você está me dizendo, que você creu a vida toda, é a verdade? Será que a verdade não é a minha verdade? Aquilo que eu creio não é a verdade? Irmãos, crê em Jesus, ou você crê ou você não crê. Não existe meio termo para crer em Jesus. Ou você acredita que tudo o que está escrito aqui é verdade, porque é o próprio Deus que inspirou homens para escrever, ou você não tem como você acreditar num texto e não acreditar no outro. Não tem como você acreditar em Jesus até aqui. Daqui para lá eu acho que não é bem assim não. Ou você crê ou você não crê. Livros históricos falam de Jesus. Livros que não tem nada a ver com religião. Pessoas que viveram naquela época e que escreveram alguma coisa citam Jesus. Como não crer? Já foram encontrados vários vestígios de que realmente Jesus existiu. E algumas pessoas querem dizer que ele existiu, mas foi só um homem importante naquela época. Não foi isso tudo que estão dizendo, não. Mas a cada vez que buscam dizer que a história de Jesus é mentirosa, mais verdades encontram sobre o próprio Jesus. A própria ciência, que às vezes quer dizer que é mentira aquilo que está escrito na Bíblia,
muitas vezes tem que se render à verdade que é Jesus. E nós, que estamos aqui vivendo o que Jesus faz conosco, às vezes nós duvidamos. Pessoas leigas creem, leigas que eu digo espiritualmente. E quantas vezes nós vivemos a presença de Jesus, nós vivemos o poder de Jesus, nós vivemos o milagre de Jesus. E quando as coisas não vão bem do jeito que a gente queria, a gente passa a não acreditar mais em Jesus. Quando as coisas vão bem, a gente crê em Jesus. Quando as coisas começam a não ficar como eu imaginava que deveria ficar, aí a gente começa a duvidar de Jesus. Irmãos, não tem como. Ou você crê ou você não crê. Jesus é a verdade. Ele é a própria verdade. Como eu disse, ele não só te conta a verdade. E quando há a verdade, a mentira não tem lugar. Sabe quando existem situações que aconteceu uma situação na minha escola outro dia, no meu trabalho, que uma pessoa fez uma coisa e aí fingiu que não era com ela. E aí a minha diretora sabia que era e na hora que bate um de frente para o outro, a verdade aparece, irmãos. É assim que acontece. Se um conta uma mentira, o outro tem a verdade, bota um de frente para o outro, a verdade não aparece. Porque onde está a verdade, a mentira não tem vez. Porque quem fala a verdade pode provar o que ela está dizendo. Quem vive a verdade pode provar o que está vivendo. Não precisa temer. Não precisa ficar preocupado. Ai, o que será que estão falando? Porque a gente está vivendo a verdade. E com Jesus era assim. Ele não ficava dando satisfação para os outros. A gente não vê Jesus ficando, porque ele não ficava dando satisfação, porque ele era a verdade, pronto, acabou. E ninguém podia acusá-lo de nada, porque dele não havia mentira. Tentaram acusar Jesus de várias coisas, só que ele era a verdade, não havia mentira nele. Então não tinha como. Tenta confrontar Jesus, mas Jesus é a verdade, e a verdade sempre prevalece. Talvez você possa estar pensando, mas eu passei por uma situação onde a minha verdade não prevaleceu. Espera, porque a verdade sempre prevalece. Porque a verdade a gente pode provar, a mentira não. A mentira uma hora é desmascarada. E o Senhor Jesus, ele é a verdade, então você pode crer nele, porque nele não há mentira. Irmão, se naquela época Jesus causou um alvoroço, porque as pessoas queriam destruir a imagem de Jesus e não conseguiram. A palavra do Senhor foi ganhando força e força e força e chegou até a nós. Você acha que há mentira nisso? Uma mentira se sustentaria tantos anos? É impossível uma mentira se sustentar por tantos anos. A nossa história de 500 e poucos anos, algumas mentiras já foram desvendadas há muito tempo na nossa história. Se houvesse mentira em Jesus, isso já teria sido revelado, mas não tem como revelar, porque não há mentira em Jesus, porque ele é a verdade. E a verdade liberta. Porque quando você conhece a verdade, tudo aquilo que era mentira cai por terra. E você começa a enxergar com outros olhos. Aquilo que te enganaram a vida inteira, você começa a pensar, opa, mas não era isso. É Jesus que tem a verdade. É Ele que vai me dar a salvação. Porque quando eu conheço a verdade, as escamas dos nossos olhos se abrem. Sabe, os nossos olhos se abrem, as escamas caem, os nossos olhos se abrem. Para a gente enxergar quem é realmente o Senhor. Como é a nossa vida, como por onde eu tenho que andar. Eu consigo enxergar o caminho que é Jesus. Então a verdade que é Jesus é fundamental na nossa vida. E aí ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. E aí eu quero te perguntar, como tem sido a sua vida? Jesus é a vida, mas e a sua vida? Como tem sido? A gente tem vivido um tempo que muitas pessoas estão sobrevivendo. Sabe, a gente acorda, vive aquele dia e vamos ver o que tem para amanhã. A gente vê o que dá. Né? Se a gente vai ter algum motivo de alegria, se a gente vai conquistar alguma coisa. E a gente vai deixando a vida nos levar da maneira que der. Não é isso que o Senhor quer para a sua vida, irmãos. Mas não é mesmo. Cristo é vida, Ele nos dá vida. Com Ele, a morte é só o início da vida. A gente às vezes pensa
E a gente questiona Deus por tantas coisas, mas até nisso, Ele é superior em qualquer situação. Até quando a gente pensa que acabou, até quando a gente está de frente para a morte, aquilo ali é só o começo para a vida. A gente nunca quer, né? A gente sempre quer empurrar mais um pouquinho essa vida. Mas, irmãos, a Bíblia diz que é isso que nós estamos esperando. É ir para o céu com o Senhor. A salvação que o Senhor nos dá, quando Ele nos resgata da prisão do pecado, é para dizer, agora você está apto para ir para o céu comigo. Só que você não vai agora. Tem que ter aí um start. E esse start é a morte. Então, nem a morte pôde parar Jesus. Nem a morte pôde vencer Jesus. E com o plano de salvação dele, nem a morte para aqueles que ele escolheu. Nem a morte para aqueles que decidiram caminhar com Jesus. A morte é só um recomeço. A morte é só um salto que a gente dá. Que por mais que a gente não queira viver isso, esse é o galardão que nós recebemos. Esse é o presente que o Senhor nos dá. Ir para o céu com Ele. Só que esse presente que o Senhor nos dá, não é para qualquer um. É para todos que reconhecem que necessitam dEle. Então não é para qualquer um, porque nem todos reconhecem, mas é para todo aquele que nele crê. Não é isso que diz lá em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é para todos nós que cremos que o Senhor pode nos salvar, que cremos que precisamos dessa salvação. Então, quando cremos nisso, nós temos vida. Nós temos vida no céu com o Senhor. Nós não precisamos temer, porque o Senhor vai nos levar para o melhor lugar. E um lugar que a gente não faz nem ideia de como possa ser. Eu ficava lendo muito na Bíblia, tentando ter certeza de como seria o céu, sabe? Eu queria saber tudo como que era, né? Depois que o Wander faleceu, eu queria saber detalhes do céu. Eu queria saber de tudo o que acontecia. Mas, irmãos, você pode ler a Bíblia de um lado para o outro, a gente nunca vai saber. Porque isso não nos foi revelado. É presente de Deus para quando você chegar no céu. É surpresa. Sabe festa surpresa? É o céu para gente. Quando a gente chegar no céu, a gente vai falar: não imaginava que seria isso. Meu Deus, é isso tudo. Eu imagino que seja algo que a gente não consiga imaginar, porque não existe. A gente não consegue imaginar algo que não existe. Você pode até criar alguma coisa na sua cabeça, mas você cria baseado em alguma coisa que você já conhece. Não é assim? Quando alguém vai criar um desenho novo, ele cria baseado em alguma coisa que já conhece. Vai criar uma música nova, cria baseado nos acordes que já estudou, né? Assim, Kevin? Você cria baseado em alguma coisa. Então, eu acredito que a gente não tem condição de imaginar o céu. Porque a gente não tem nada que possa se comparar a isso no céu. Então, desiste de tentar saber como é que é. Espera você chegar lá. Reconhece o Senhor, reconhece a necessidade de salvação. Busque, peça a Deus para te salvar, que aí você vai saber como é que é lá. Quando você chegar lá, você descobre como é que é. E tenho certeza que você vai ficar surpreso e encantado. O melhor de Deus é a vida eterna, eu não tenho dúvida disso. Quando a gente canta, o melhor de Deus ainda está por vir, eu creio que o melhor de Deus Ele já nos deu, a salvação. Mas essa salvação, a gente só vai ter essa dimensão quando a gente chegar no céu. Então o melhor está lá no céu guardado para a gente. Só que Deus não quer que você fique aqui vivendo, sofrendo até você chegar no céu. Não é isso que Deus quer. Servir ao Senhor não é ter uma vida de sofrimento o tempo todo. Não é ter uma vida de renúncia o tempo todo. Renúncia do pecado, isso a gente tem que ter mesmo o tempo todo. Mas a gente pode sim viver o melhor que Deus tem para a sua vida aqui. Porque Deus te ama aqui. Ele te ama hoje. Ele não te ama só quando você chegar no céu. Ele quer o melhor para você hoje. Ele se preocupa com a sua condição hoje.
Então o melhor de Deus está no céu, mas Ele quer que você tenha aqui também vida em abundância. E vida em abundância é reconhecer Deus nos detalhes e ser grato. Sabe por que às vezes a gente não reconhece o quanto nós temos coisas boas? Porque a gente não se dá conta das pequenas que Deus está fazendo para a gente. A gente não se dá conta e a gente não consegue ser grato a Deus pelas coisas pequenas e passam batido na nossa vida. Pelo um sorriso de gratidão de alguém. Por você ter ajudado alguém em uma situação, ou por você ter sido ajudado numa situação, por Deus ter enviado alguém para te ajudar. E a gente não reconhece isso, e às vezes a gente reclama. E a gente não reconhece o que Deus está fazendo para a gente hoje. E se eu não reconheço, eu não consigo viver isso. Eu não estou vendo, eu não estou enxergando aquilo que Deus está fazendo por mim hoje. No estudo lá da EBD, como eu falei, a gente falou de gratidão. E aí estava sugerindo na revista o jogo da Poliana. E aí eu fui ver o que era o jogo da Poliana. E é assim, a cada coisa ruim que acontece, você pensa numa coisa boa. E eu desafiei os juniores a pensarem para cada coisa ruim que acontecesse, 2 coisas boas. E foi fácil. Porque eles reconheceram que eles estavam vivos hoje. Teve um que falou, uma das coisas boas é porque eu acordei bem hoje. E quantas vezes a gente não reconhece isso? E eu falei para ele, realmente isso é uma coisa muito boa, sabe por quê? Aquilo que aconteceu de ruim ontem, porque ele tinha apanhado do pai no dia anterior, foi a coisa ruim. Aquilo que aconteceu de ruim ontem, hoje você tem a oportunidade de fazer diferente e de ser melhor. Então o Senhor te deu um dia hoje, não para você ficar sentado reclamando pelo que foi ontem, mas para que você se levante e faça desse dia um dia melhor do que o que foi ontem. Que você conserte os erros de ontem, que você projete coisas novas para amanhã, que você tenha força, tenha energia para um novo dia. Essa é a vida que Deus quer te dar aqui. A gente não pode viver aqui pensando em acumular riquezas, a gente sabe disso. Mas a gente também não pode viver aqui sem organizar o dia de amanhã. Você sabe quando Deus vai te levar? Eu não sei. Então até lá minha vida tem que estar organizada. Minha vida tem que estar disciplinada. Eu tenho que projetar coisas para o futuro, o meu futuro, o futuro dos meus filhos. Eu preciso sonhar coisas e eu preciso pedir, Senhor, me usa. Talvez Deus esteja querendo te usar para missões locais. E você não esteja vendo que isso é vida que Deus está te dando. É condição de ser bênção na vida de outra pessoa. A vida que Deus quer te dar não é só no céu. É uma vida de qualidade aqui. E para que você tenha uma vida de qualidade aqui na terra, enquanto está vivo aqui no meio de nós, você precisa seguir aquilo que o Senhor nos ensina. Porque aqui, irmãos, esse é o nosso manual. Esse é o nosso manual. É aqui que o Senhor nos ensina a amar. É aqui que o Senhor nos ensina a perdoar. É aqui que o Senhor nos ensina a sermos menos egoístas, menos vaidosos, menos orgulhosos. Aqui o Senhor nos ensina a sermos iguais a Ele. E é assim que a gente precisa viver, para viver aqui em abundância. Uma vida em abundância não é uma vida de riquezas. É uma vida de reconhecer Deus nas pequenas coisas. É uma vida de gratidão. É uma vida de louvar a Deus pelo mínimo que a gente tem. Essa semana a gente foi fazer compra e quando a gente chegou, que fui orar com o Daniel, eu falei, filho, vamos orar. E aí, na hora que ele foi dormir, ele falou, aí eu orei e falei, Senhor, obrigada porque a gente pôde fazer compra hoje e abastecer a nossa casa. E aí no dia seguinte a gente foi almoçar e aí ele que foi orar. E ele orou a mesma coisa, Senhor, obrigada porque a gente tem compra no armário. E isso é motivo da gente agradecer a Deus. Ainda que seja 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, agradece a Deus, porque dona de casa faz qualquer coisa com isso aqui, não é assim? A gente faz um rebolado pra cá, pra lá, daqui a pouco a comida mais gostosa do mundo, com o que tinha sobrando na geladeira. A gente mistura tudo e uau! Isso é ser grato a Deus. É você olhar que tem um restinho de tudo e não falar, ai, só tem um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, que tristeza. Mas é você misturar tudo, fazer um mexidão daqueles gostosões e falar, uau, que comida gostosa que ficou essa, hein?
é viver o melhor de Deus aqui, irmãos. Não se compare com o outro, viva o que Deus tem para você. A vida que o Senhor quer te dar é aqui, começa aqui. Então seja grato a Deus. Quer ter vida? Busque a Cristo. Quer ter vida eterna? Busque a Cristo. Quer ter qualidade de vida? Busque a Cristo. E para concluir, irmãos, eu quero dizer para você que através da salvação, nós temos vida eterna. E para isso, precisamos seguir o caminho que nos mostra a verdade. E tudo isso está em Cristo. Salvação, vida eterna, caminho e verdade. Então reconheça a sua necessidade de salvação. Siga pelo caminho da verdade, que Ele vai te levar à vida eterna. Então eu não sei se você já fez isso, se você já reconheceu e já teve a salvação, já tem a salvação em Cristo, porque às vezes a gente acha assim, mas eu pequei de novo, então não estou salvo. Não, irmãos, reconheceu a sua necessidade? Então busque ao Senhor e peça, Senhor, me ajuda a não pecar mais, porque o pecado está na nossa porta todo dia, o tempo todo. Mas se você talvez já tenha reconhecido a sua necessidade de salvação e já tenha garantido lá, teu cantinho no céu. Mas se você ainda não fez isso, hoje é a noite que você pode fazer isso. Hoje é o momento que o Senhor está te dando a oportunidade de reconhecer, de falar, Senhor, eu acho que realmente eu estou precisando. Eu acho que realmente eu preciso da salvação. O pecado eu tenho me sentido bem com o pecado, porque a diferença é essa. Quando somos salvos por Jesus, a gente peca, mas a gente fica mal quando a gente peca. Dá uma dorzinha no coração quando a gente peca. E a gente busca logo pedir perdão a Deus. Então, se o pecado está te trazendo prazer, é hora de reconhecer que precisa ser liberto dele. Quero chamar o pastor aqui à frente. O pastor estará orando pela sua vida.